né? Quem ganhou aquela eleição foi o Eurico. E eu falei isso na entrevista para a Sport TV, no momento no final daquela eleição. Falei, hoje o grande vitorioso da noite não é o Campelo, é o Eurico. Ele ganhou essa eleição. Porque, de fato, ele explodiu o processo inteiro. A força ficou dividida entre nós e ele, né? O Roberto Monteiro ficou numa posição ali, que é o Grupo da Identidade Vasco, no meio, com uma agenda própria, de tentar pegar o poder de qualquer maneira. Nós não deixamos. Que foi a primeira reunião do Conselho Deliberativo. Tentou-se lá tirar o Campelo e nós fomos contra. E o Campelo ficou lá. Que aí, essa é a lógica. Usei uma lógica do Eurico naquele momento. Falei, melhor deixar um cara aí, um presidente que é débil, do que botar um cara que tem a força política na mão dele, com o grupo que tá aqui. Que era o que ia acontecer. É, lógico. Entendeu? Deixa ele tocando o clube. E aí a gente vai ajudar a tocar o clube. Foi o que nós fizemos. Tentamos ajudar da forma que ele permitiu. Né? Levei o fundo de investimento lá, na reunião do conselho, aprovamos reformas, aprovamos a eleição direta, aprovamos a eleição online. Fomos ajudando o clube, não ele, mas o clube, o Vasco. Fomos ajudando o Vasco, né? Para que tivesse uma luz no fim do túnel. Né? Mas o processo político já estava tudo distorcido. Então, quando chega a eleição de 2020, ela já é reflexo desse processo. Porque as forças estão completamente dispersas, entendeu? Então, houve ali um processo de dispersão completa, porque tinha hora que o grupo do Roberto votava comigo, tinha hora que o grupo do Euriquinho votava comigo, porque dependia da agenda. Era uma maluquice. Vocês estão votando... Teve um dia que me acusaram que do Roberto tá votando comigo. Falei, mas a pauta é nossa. Ele tá votando com a gente. Mas tá votando com a gente não porque ele queria a pauta, mas porque isso atingia o Campelo na outra ponta. E ficou uma briga pessoal entre ele e o Campelo. Claro, o tempo... Tem a história da cabeça do Salazar. Isso. E você tinha um presidente administrativo... Uma loucura. Com o presidente do Conselho Deliberativo e um querendo contra o outro. o outro. Exatamente. O clube explode, né? Quer dizer, o presidente da diretoria administrativa tem a caneta. Então ele tem a varinha mágica, né? Ali a caneta dele. Aí o cara consegue se manter. Mas tem que passar no conselho. Mas consegue se manter, tanto que o Campelo se manteve. Né? Porque a caneta é forte, ela é poderosa. Né? No clube como a gente conhecia antes. E você tem o presidente do Conselho Deliberativo que vai fazer da vida do presidente o inferno. Que foi o que o Roberto fez da vida do Campelo. Na verdade, aquela briga ali não era nossa. Eu cansei de dizer isso pro grupo. Falei, galera, essa briga não é nossa. Infelizmente, né? Aí, por uma questão deles... Aí eu digo eles, era ele, Roberto, Eurico e Campelo, isso virou essa confusão. Porque o acordo foi feito entre eles, não foi conosco. Esse acordo não foi nosso, esse acordo foi deles três. E o acordo não foi cumprido. Então você falou assim, o medo do Eurico era não ter as contas aprovadas e por isso ele correu pro Campelo. O Campelo não aprovou as contas dele. Não aprovou. Então talvez essa tese do Otto, na verdade, não era nem bem isso. Não. Talvez Ou talvez tenha sido, e o Campelo não pagou a fatura. Mas pode ter sido mais na leitura que tu fez, da questão ideológica de pensar num líder forte, de um grupo líder forte que se perpetue aqui. Isso pra mim é claro. Nele que ele é o mais fraco. Claro. E a gente dá outra eleição, tenta tomar de volta. É lógico. Acho que a tua faz mais sentido. Ou seja, bota um cara ali que não tem força política nenhuma como presidente, né? Ele vai depender da gente para voto. E dependeu. O Campelo chegou a ter votações que basicamente só o pessoal do Eurico votava com ele. Só os beneméritos do Eurico votavam com ele, basicamente. Entendeu? Então, assim, por incrível que pareça... Não, faz muito sentido o que você tá falando aqui. Aí ele começou, com a caneta, aí que eu falo que caneta tem força, né? Ele começou a vir no nosso grupo e oferecer pro nosso pessoal cargo. E aí alguns são mais frágeis do que outros pra isso, né? Aí é sempre aquela história que eu sempre falo, né? Tudo vale o nome do Vasco, né? Então o cara rasga um acordo e diz, isso é pra ajudar o Vasco. Fala, meu irmão, mas é uma coisa difícil também, né? Porque indiretamente é isso que você sente. Estou sendo convidado para fazer algo pelo meu clube. Como eu digo que amo o meu clube, digo não. Mas você tem que saber fazer a leitura política do clube de eu vou lá, será que eu vou realmente ajudar ou vou estar atrapalhando o processo? Aconteceu. Mas é um não difícil de dar. É difícil. Não, é isso que eu tô falando. Quer dizer, cria um processo absolutamente caótico. É isso que eu tô falando. E aí serve muito a quem quer o caos. Porque essa turma só sobrevive no caos. A verdade é essa. Se é funcionando tudo bem, é só você ver os comentários. O Vasco começa a perder, essa galera saborosa. Já fica todo mundo em polvorosa. O Vasco começa a ganhar, todo mundo some.
Entendeu? É bizarro. É bizarro, mas é verdade. O Vasco começa a ganhar, a galera some. Não tem mais comentário em rede social, ninguém faz longos textos assim para Instagram, nem Facebook, tudo some. O Vasco começa a perder, aí aparece cheio de solução, cheio de longos textos, falando um monte de coisa e tal. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, que pode fazer, que o maior especialista não sei o que, não sei o que lá. O Vasco ganha, some do mapa. Então é um modelo que só funciona se tiver caos. Se não tiver caos, não funciona. Então nessa lógica, essa é uma lógica do Eurico. Tá? E se você for ver a história, ele é exatamente assim, né? Então, naquele momento ali, o que fazia sentido pra ele era isso, pô, bota um cara fraco, né? Que não tem base, porque não tinha base nenhuma. A base do Eurico, do Campeiro, era do Roberto Monteiro, 100%, era dele, né? E o Eurico sabia disso, não era burro. Então, ali era muito claro. Tinha uma base que era do Júlio Brandt, uma base que era do Roberto Monteiro e uma base que era do Eurico, né? Essa base do Eurico e do Roberto Monteiro se conversavam, eventualmente. Então o Campeiro estava absolutamente isolado. E o Eurico sabia disso. Então beleza, bota ele aqui, a gente senta aqui e vai empurrando ele na parede o tempo todo.